Na biofísica, a solubilidade de uma substância está diretamente relacionada às suas propriedades químicas, em especial à polaridade. Para ilustrar isso, podemos utilizar a interação entre água, óleo e coloral. O comportamento observado nesse sistema simples reflete mecanismos fundamentais que também ocorrem no organismo humano. O primeiro experimento corresponde à interação entre a água e o coloral. O coloral contém carotenoides, como a bichina, que apresentam cadeias hidrocarbonadas longas de caráter apolar. Já a água é uma molécula polar, capaz de formar extensas redes de ligação de hidrogênio. Por esse motivo, não há interação favorável entre os pigmentos do coloral e a água. Em vez de se dissolver, o coloral tende a se agregar, minimizando o contato com o solvente polar. Esse é um típico comportamento hidrofóbico, resultante da incompatibilidade entre as forças de coesão do solvente e as forças de dispersão de London presentes no soluto apolar. Um exemplo fisiológico seriam os lipídios no plasma sanguíneo. Como o plasma é aquoso, os lipídios não podem se dispersar livremente. Para serem transportados, necessitam de agregados macromoleculares, como lipoproteínas, que apresentam uma superfície hidrofílica voltada para o meio, e uma região interna hidrofóbica que aprisiona os lipídios. Bom, o segundo experimento a ser apresentado é o experimento do óleo com o coloral. Estaremos utilizando coloral, um copo vazio e óleo. Quando colocamos o coloral em contato com o óleo, o resultado é uma solução homogênea, ou seja, eles dois se misturam. Isso ocorre porque tanto o óleo quanto os pigmentos do coloral são apolares, ou seja, eles conseguem interagir entre si, gerando umas substâncias semelhantes que interagem favoravelmente entre si, ou seja, a substância apolar do óleo interage favoravelmente com a substância apolar do coloral. E isso ocorre porque o coloral ele é classificado como um lipossolúvel, ou seja, ele se dissolve em uma substância apolar. Ao associarmos isso a um exemplo fisiológico, as vitaminas lipossolúveis seriam um desses principais exemplos. A absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, como a vitamina D, como a vitamina E e a vitamina K, a sua absorção intestinal depende da presença de lipídios na dieta, pois somente em um meio apolar esses componentes conseguem ser solubilizados e posteriormente incorporados às micelas que atravessam o epitélio intestinal. O terceiro experimento ele é um sistema trifásico, formado por água, óleo e coloral. Ao misturarmos os três, observamos que o coloral ele interage totalmente com o óleo, mas com a água não. E isso ocorre por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar, ou seja, há uma separação de fases, porque a água ela não consegue interagir favoravelmente com o óleo e nem com o coloral, o que forma uma emulsão estável, ou seja, o coloral ele continua mantendo a sua afinidade com o óleo, se dissolvendo com o óleo por ser lipossolúvel, mas com o meio aquoso com a água, a interação é totalmente nula por causa das suas diferenças entre polar e apolar. Ao associarmos isso a um exemplo fisiológico, podemos citar o processo digestivo dos lipídios, que no trato gastrointestinal de caráter aquoso, a gordura ingerida ela não se mistura totalmente com o meio. Por quê? Porque a gordura digerida é apolar e o meio ele é aquoso, ou seja, ele é polar. Para que a digestão dessa gordura ocorra, os sais biliares eles atuam como agentes emulsificantes, ou seja, eles vão reduzir essa tensão que há entre a gordura e o meio aquoso, formando micelas que encapuzulam o conteúdo lipídico e permite a interação com o meio aquoso e assim ocorrendo a absorção desses lipídios. E esse foi o terceiro experimento. Ao analisarmos esses três experimentos entre a água, o óleo e o coloral, evidenciamos três conceitos fundamentais na biofísica. Primeiro,
A incompatibilidade entre substâncias polares e apolares gerando um comportamento hidrofóbico, ou seja, a água ela não se mistura com óleo, com a gordura ou com o lipídio. Segundo, a afinidade de compostos apolares, resultando em uma lipossolubilidade, ou seja, a capacidade do coloral se dissolver no óleo, que é uma gordura. Terceiro, a necessidade de mecanismos biológicos de emulsificação para compatibilizar sistemas imissíveis. E esse foi o nosso experimento.